O Internacional que empatou por 2-2 contra a equipe do Corinthians na Arena Itaquera. Eu quero te trazer todos os detalhes do pós-jogo, porque o Internacional teve reclamação por parte da arbitragem. O diretor executivo de futebol André Mazzuco foi para a zona mista falar sobre essa situação. Além disso, Roger Machado também falou sobre isso na entrevista coletiva e também falou sobre outros pontos do Internacional nesse jogo que a gente pode considerar que foi abaixo da régua que a gente teve nos últimos jogos. Mas também quero te trazer os jogadores: Rocher, Thiago Maia, Ricardo Matias, jogadores que pararam para falar na zona mista e já começaram a prospectar o Clássico Grenal. E o Ricardo Matias falando sobre o seu primeiro gol no profissional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando com esse vídeo aqui após o jogo contra o Corinthians. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, para quem não acompanhou, a partir de agora eu sou um comunicador da Rádio Inferno, inclusive acompanha porque as lives e as jornadas estão em outro patamar, a gente tá fazendo um estúdio próprio. E se tu não acompanhou, vai lá, acompanha, que tu vai ver que realmente tá em outro nível, tá bom? Mas, começando com essas informações do Internacional após o empate por 2-2 contra o Corinthians, o Inter que fez uma partida muito aquém daquele que foi no estádio Beira-Rio e venceu por 3-1 a equipe do Vitória, que já tinha vencido anteriormente também a equipe do próprio Juventude, empatado até mesmo com o Bragantino, mas num resultado um pouco melhor, feito também 3-0 na equipe do Cuiabá. O Inter foi hoje uma equipe que foi um eletrocardiograma. Em dados momentos do jogo, principalmente nos dois começos de cada tempo, no começo do primeiro tempo e no começo do segundo, o Inter meio desligado do jogo, e foi assim que o Inter acabou tomando os dois gols. Primeiro, numa falha conjunta do Gabriel Carvalho, do sistema defensivo e até mesmo do Sérgio Rocher. E o segundo gol num pênalti, onde aí a gente não pode colocar tanto culpa do Thiago Maia, mas a gente pode colocar a culpa na bola aérea. Além disso, o próprio sistema defensivo do Internacional não foi seguro. Cleiton Sampaio, novamente, muito abaixo. Mas o que eu quero te trazer principalmente são os principais bastidores desta zona mista, que eu vou trazer aqui para ti numa ordem cronológica. A primeira coisa foi o Roger Machado, que, para quem não sabe, o Inter teve uma zona mista muito rápida, porque o Inter ainda nesse dia retorna já para Porto Alegre. Por mais que o Inter a partir de agora tenha um tempo, tenha 10 dias para se preparar até o jogo contra o Grêmio no Clássico Grenal, ainda assim o Inter já volta para Porto Alegre amanhã, não se representa, folga para os jogadores, a representação não foi determinada, mas deve acontecer entre a segunda e a terça-feira, tá bom? Bom, falando primeiro sobre análise de Roger Machado. Primeiras aspas, na verdade 3 aspas aqui que eu peguei do Roger e que eu posso destacar para vocês. Primeiro é essa, falando sobre o meio-campo do Internacional. Abre aspas. Fragilizei o meio-campo, adiantei a marcação e coloquei jogadores ofensivos. Óbvio que os jogadores de defesa iam sofrer mais. Vamos recuperar todo mundo da data FIFA. Temos espaço para evoluir fisicamente, ou seja, colocando que realmente o problema físico do Internacional acontece. Outra situação também é sobre a questão do departamento médico. Todo mundo quer saber como é que tá o Roger, como é que tá o Fernando e como é que tá o Borré. E segundo ele diz exatamente a frase: estamos otimistas para ter Roger, Borré e Fernando no Grenal. Outra situação também que ele falou e que eu quero destacar aqui com vocês é sobre Bruno Henrique, que vai ser titular porque hoje o Thiago Maia tomou cartão, está fora do Clássico Grenal. Com isso, ele disse exatamente a seguinte frase: Bruno Henrique sempre se caracterizou por ser um segundo homem de meio. Sempre foi esse jogador. Maia tem um jogo mais associado, mas nada que mude drasticamente no nosso modelo de jogo. Outra situação também que eu quero destacar é sobre Ricardo Matias, que foi o grande asa dessa partida, foi o cara, o herói, que garantiu esse empate para o Inter por 2-2 contra o Corinthians, num gol de letra, inclusive, que ele faz, aquele gol chorado. Na verdade, os dois gols do Inter, a gente pode colocar ali que foram gols chorados, né? O primeiro do Bernabé acaba desviando um jogador antes de entrar e morre nas redes do Corinthians. E o próprio Ricardo Matias também numa situação um pouco parecida. As aspas do Roger Machado para o Ricardo Matias são as seguintes: Matias decidiu um clássico no Sub-20, soube lidar bem com algumas frustrações. Fez trabalhos específicos na semana, ele tem maturidade, ficamos felizes por ele, mas sabendo que precisam meter os pés no chão. Ou seja, dando aquela acalmada no Ricardo Matias. Na zona mista, antes de falar sobre o que cada jogador falou, eu quero te falar sobre o que disse o diretor executivo de futebol do Internacional, André Mazzuco. Porque o Mazzuco foi perguntado sobre a questão da arbitragem, porque a gente teve um grande erro de arbitragem nesse jogo, que foi o lance do Ener Valencia com o zagueiro do Corinthians, Kaká, onde ali no mínimo era pro VAR ter recomendado uma recomendação ao árbitro de vídeo.
porque era lance para cartão vermelho. Não sou eu que estou dizendo, diversas pessoas já falaram, e o Internacional foi para a zona mista, o André Mazzuco foi para a zona mista fazer um protocolar esclarecimento para a CBF, dizendo que foi um erro de arbitragem, que todo mundo da direção do Internacional entendeu que era para cartão vermelho, que espera que nas próximas rodadas isso não volte a acontecer, porque a gente está chegando cada vez mais uma fase de afunilar. O Inter hoje garantiu mais um ponto, chegou a 46 pontos no Campeonato Brasileiro, mas todo mundo sabe que o Inter precisa garantir no mínimo uns 60, 64 pontos para estar no G4, e pensando em Libertadores, G6, ali no mínimo uns 60 pontos, ou seja, o Inter precisa ainda galgar algumas vitórias. E a arbitragem vai ser sempre um fator importante, hoje foi determinante, porque se naquele momento o Corinthians tem um jogador expulso, a partida ia virar completamente, tava 1 a 1 naquele momento. Se tem uma expulsão pro Corinthians, todo mundo sabe que possivelmente o Inter ia sair com a vitória. Agora eu quero te falar sobre os 3 jogadores do Inter que pararam para falar na zona mista: Rocher, Ricardo Matias e Thiago Maia. Começando na ordem, Rocher falou sobre o Clássico Grenal, falou que vai ser um jogo importante, que agora tem toda essa semana de recuperação, que é um jogo onde o Inter não só precisa conseguir os 3 pontos para ficar ainda mais tranquilo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, até pensando no G4, porque nesta rodada o São Paulo perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 e o Inter agora diminuiu aquela diferença que era de 2 pontos para 1 ponto, com um jogo a menos, né? Sempre bom trazer esse adendo, né? O Inter tem um jogo a menos em relação aos outros adversários, que é contra o próprio Flamengo, que é um adversário, ou seja, na teoria, se o Inter vence este jogo direto, o Flamengo venceu o seu jogo, mas o Inter que chega perto ali da equipe carioca. O Rocher falou sobre o Clássico Grenal e sobre a importância dessa preparação a partir de agora. O Thiago Maia foi perguntado, entre as perguntas mais interessantes que eu posso destacar para ti, sobre a questão do Bruno Henrique. Ele falando na primeira pessoa como que vai ser ver o Bruno Henrique da função dele. E ele falou exatamente o seguinte: cara, o Bruno Henrique é um cara que já jogou muitos Grenais, inclusive onde o Inter venceu diversos deles. É um cara que é experiente, maturo e vai sinceramente repor muito bem essa minha ausência, lembrando que o Thiago Maia tomou o 3º cartão amarelo e tá de fora do jogo. Outro jogador que parou para falar na zona mista, óbvio, Ricardo Matias, autor do 2º gol, o herói da partida, e ele falou sobre a emoção de ter feito o gol, o primeiro gol dele no profissional, o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, na carreira do Ricardo Matias, lembrando que é um jogador de somente 18 anos de idade, o Ricardo Matias, é um jogador que está inclusive num processo de renovação de contrato, não renovou ainda, mas está muito próximo, né, das partes se acertarem entre Inter e o staff do jogador. E ele falou sobre essa emoção do jogo, falou que realmente está muito feliz, que foi uma emoção muito grande ter feito esse gol, ainda mais um gol importantíssimo para o Internacional, pensando em tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom? O Inter que retorna nesta madrugada para Porto Alegre, amanhã domingo obviamente folga, até porque tem eleições, mas na segunda-feira a tendência é que já aconteça a reapresentação colorada, tá bom? Então um grande abraço a vocês, deixa nos comentários também a tua opinião, o que tu achou do Internacional, na tua opinião o que faltou, o que foi bom e o que o Inter precisa melhorar para vencer o Grêmio no estádio Beira-Rio, tá bom? Não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve aqui no canal se tu ainda não te inscreveu. Volto logo mais com novas informações do Internacional amanhã pela manhã, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!